Tá gravando. Bom, vamos lá, vamos começar? Bom dia a todos. Então, aula síncrona 4, com a aula sobre a aula da semana, que era coleta e separação, mas tem alguns resíduos de degradação que nós vamos falar agora. Então, eu separei por temas. Então, temos degradação, depois temos separação de gestão, e por aí vai. Por isso que eu coloquei aquela coluninha no Google Doc. Então, sobre degradação, pergunta da Elisângela. Então, não está na ordem, né, do Google Doc lá. A Elisângela comentou, para testar a biodegradação em laboratório, as normas ASTM, as outras também, indicam certos tipos de aparelhagem, como, por exemplo, dessecadores, se for preciso utilizar outra aparelhagem, como, por exemplo, dessecadores. Se for preciso utilizar outra aparelhagem, respirômetro de Barta, pode ser feito tal procedimento? Aí vem um dilema, Elisângela, que é um dilema que é um debate corrente. Tem muita gente que não trabalha fora da norma. E a norma, ela é... Bom, primeiro, não sei se todo mundo está ciente, a normatização ela foi feita para a gente poder comparar com o mesmo procedimento em diferentes lugares uma determinada propriedade. Então, isso é muito, muito importante, importantíssimo na indústria, quando a gente quer seguir um determinado padrão. Então, você vai comprar um material que é biodegradável, está lá, é biodegradável de acordo com a norma STM número tal, norma ISO número tal, norma BNT número tal. Então, você tem as normas que regulam determinadas propriedades para o setor poder seguir. Cada um vai fazer teste de biodegradação como quer, fica um Deus nos dará. Então, a norma ela é importantíssima. E por que a norma é importantíssima também no campo acadêmico? Porque, às vezes, eu quero comparar se um determinado material ele é biodegradável de acordo com algum efeito. E é muito importante que a gente possa comparar com a mesma base. Então, isso poupa o trabalho. Todo mundo a mesma norma, é só eu procurar Bioscience, que usou a mesma norma, eu posso comparar com o meu material. E aí eu consigo, por exemplo, também usar qual é o efeito desse aditivo na biodegradação do PLA. Eu sigo a norma. Então, eu não inventei a roda. Por quê? Porque a norma é um procedimento já consolidado, já pacificado, para testar a biodegradação de acordo com um conjunto de etapas. Fazer uma norma é uma coisa que dá muito trabalho, leva muito tempo, tem grupos de trabalho, as associações demandam muito tempo. E uma norma atualizações. Então, por exemplo, a norma que mede biodegradabilidade já tem umas 3 normas que a gente mexe, mas não lembro. E essas atualizações vêm porque a gente começa a conhecer melhor o tema. Não media também a atualizada de novo, até nós outra norma. Então, as normas elas são dinâmicas. E a gente sabe que essa norma não responde bem a alguma questão, porque a gente acaba saindo da norma para testar essa propriedade de outro jeito, e a gente acaba, essa etapa da norma não responde muito bem essa pergunta, não mede tão bem, porque falta esse parâmetro. E a norma pode ser atualizada de novos conhecimentos. Oi? Desculpa te interromper, professor, está cortando bastante o seu áudio. Será que se desligar a câmera, fizer alguma coisa assim, dá uma melhoradinha? Tá. Obrigado, Glaucia. Obrigado. Puxa vida. Ok. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Se eu falar por aqui, tá mais estável? Sim, aparentemente parece melhorou. Que sim? Legal, legal. Sim. Acho que é o equipamento. Tá bom. Tá. Então, acho que eu vou recomeçar esse slide. Ou eu recomeço a aula.
Acho que eu começo do zero, né? Tá bom. Então deixa Não, eu ele recomeçar. começou a travar, Deixa eu parar a foi gravação. mais de uns 3 Não, minutinhos depois pra eu cá, corto. mais ou Dá muito menos. trabalho. Depois eu corto aqui. Então, bom Ah, dia a todos. Obrigado pela dica aí. Aham. Eu saí do ar? Não, né? Tá bom. não, também Aqui tá o ouvindo, computador professor. tá saindo. Deixa eu começar de novo. Mas então, foi mais pro Então tá final bom, que obrigado. começou a... Recomeçando a gravação, pela sugestão. Saiu minha apresentação, né? Sim. Vamos lá. Tá carregando aqui. Não? Sim, agora foi. Chegou, né? Vamos ver se ele tá. Parece que tá um pouco fora de fase. Vamos ver. Então tá bom. Vamos recomeçar aqui. Então vamos lá para a aula síncrona, separado por temas, degradação. Tá um pouquinho demorado aqui. Tá bom. Elisângela, então, a pergunta. Para testar a biodegradação no laboratório, as normas ASTM indicam certos tipos de aparelhagem, como, por exemplo, dissecadores. Se for preciso utilizar outra aparelhagem, respirômetro de Barta, pode ser feito tal procedimento? Pode. O que você tem que fazer, Elisângela, é dizer que a norma ela foi adaptada. Só para uma curta descrição da necessidade de uma norma, para quem não conhece, as normas são uma solução da indústria para a gente poder, da indústria da academia, para a gente poder normatizar um determinado procedimento. Então, eu quero testar a biodegradação. Aí vou vender um produto e dizer que ele é biodegradável, eu tenho que seguir um determinado procedimento, de acordo com a norma que avalia se ele é biodegradável, para todo mundo usar o mesmo parâmetro. Então, a norma, ela resolve essa bagunça. O problema da norma, meio en passant, o problema da norma é que ela te... Vocês perderam a minha apresentação, né? Sim. Saiu, Glaucia? Saiu, professor. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tá bom. Eu vou retomar, mas deixa eu continuar falando aqui. O problema da norma é quando a norma ela impede que você siga adiante na sua pergunta científica. Se você está desenvolvendo um projeto de pesquisa e tem uma pergunta científica, você pode, e a norma pode te atrapalhar a responder essa pergunta científica, é importante que você não fique preso à norma, use a norma. Você pode dizer que você está usando a norma adaptada, por exemplo, para usar um equipamento que você tem, que é o respirômetro de Barta, e você usa o resto dos procedimentos. Caso você queira questionar a norma, e esse é um dos motivos para a gente não seguir a norma, para tentar melhorar uma norma, então para você poder dizer, não, essa norma, por exemplo, a gente tem um caso específico, se a Elisângela que está fazendo pergunta foi a Elisângela Humler do meu grupo de pesquisa, a gente está questionando, por exemplo, as normas de biodegradação, que elas podem não estar considerando a formação de microplásticos. Então, a gente está trabalhando fora da norma, usando a norma, mas adicionando algumas etapas para tentar ver se é possível a gente distinguir se a a variação de massa não foi só por liberação de CO2, mas também por formação de microplástico. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que questiona a norma. Então, dá para fazer sim. A norma ela tem um fim específico, oferecer um padrão de comparação. Então, todo mundo faz. Não dá para você fazer do mesmo jeito, você adapta a norma. Tá bom? Vou seguir aqui, porque de repente está dando muito pau aqui por causa daquele slide. Deixa eu seguir para a Leide Teixeira. Não está atualizando aqui, atualizou. Então, degradação. A Leide mandou aqui um link para a gente avaliar. Deixa eu colocar para ver se eu consigo abrir. Ela perguntou de uma determinada sacola feita de PVA. E está abrindo aqui, o slide vai aparecer agora. Ó. Essa sacola aqui, ela pergunta se a sacola ela é... Qual foi a pergunta mesmo? Se ela é ambientalmente segura. Então, ó, se você olhar a sacola,
ela vai falando aqui sobre o uso, vai aparecer daqui a pouco aí na tela de vocês. Tá demorando, hein? Apareceu. Então tá aqui. A sacola é biodegradável, compostável, solúvel em água, é o que eles dizem. E aí ela fala do que ela é feita. É feita de uma combinação solúvel em água e biodegradável de álcool polivinílico, conhecido como PVA, que também é usado para cola. A gente usa PVA para fazer cola doméstica, para brincadeira de criança, para lição de casa de criança, as atividades de cola. Amido, glicerina e água. Glicerina é um conhecido plastificante. Vocês lembram da aula de aditivos? É o conhecido plastificante para polímeros solúveis em água. E aí, fala que é um polímero sintético, tal, como posso dissolver a Simple Bag? Aí ele fala aqui, ó, tá aqui. Recomendamos a dissolução em água quente, 80 graus ou acima. Basta pôr a sacola em recipiente, com uma bacia ou balde, e despejar água fervente por cima. Após alguns minutos, a sacola terá sido 100% dissolvida, não duvido. E aí é só despejar o líquido restante no ralo. Então, parece que funciona. Se é PVA e amido, funciona bem. O amido ele vai gelificar, acima de 60 graus. Para quem não sabe do amido, quando a gente fala em plástico, um exemplo que a gente dá de polímero que não é plástico é o amido, que está na sopa. Então, quando você faz um caldo de legumes, por exemplo, coloca batata, coloca essas coisas, o caldo ele fica mais viscoso porque o amido desses vegetais vai para a água. E aí ele fica mais viscoso, tem um gostinho dos vegetais, e a gente usa para fazer comida. Se você está sem tempo de deixar a sua sopa viscosa e não tem um caldo, o golpe que a gente dá é jogar amido. Joga maisena, joga alguma coisa, ele vai ficar, você faz um molho branco, é isso que você está fazendo. Você está gelificando o amido, e o amido vai ficar solúvel em água. E o PVA tem a mesma coisa. Então, aqui tudo bem. Qual é o problema que a gente pode ter? Deixa eu ver se volta. É bom que eu estou acompanhando quando volta aqui nessa outra tela aqui. Qual o problema que a gente pode ter? Que eu falei já em outra aula. Vai aparecer já? Apareceu. Lembra desse artigo que eu já citei? Podemos separar um momento, podemos reservar um momento da luz do palco para os polímeros solúveis em água e persistentes. Nesse artiguinho, não se fala do PVA, se fala do poliacrilato metila, se eu não me engano, o PAM. Mas se aplica, muita coisa pode se aplicar ao PVA. Eu fui olhar a literatura para responder especificamente a sua questão, Leide. O PVA é considerado um material seguro. Agora, qual é o problema que a gente tem? Que foi falado em outra aula também, Leide. A questão dos aditivos. Então, a gente não sabe quais são os aditivos que tem ali, e essa é uma questão que vai permear o fim do curso, num dos tópicos que é a transparência química. A gente não sabe o que tem dentro das formulações, e essa é uma informação que pode ser relevante, se não para o consumidor, pelo menos para quem regula o mercado daquele país. E essa é uma questão que a gente não sabe nessa sacola. Então, não consigo te dizer, Leide, mas parece, pelos componentes que eles abriram, parece seguro. Agora, tem uma outra questão. Eu lembro do meu orientador me comentando sobre as pessoas que lavam os materiais. Espera aí, cadê a gente? Que lavam os materiais. Eu perdi aqui a apresentação. Que lavam os materiais que vão para reciclagem antes de jogar na reciclagem. Que isso é uma coisa que não se recomenda, porque você está gastando muita água. E esses materiais todos vão ser lavados de novo, eles vão ser picados e lavados na separação para reciclagem. Então, ela não... Desculpa, eu estou aqui tentando consertar o problema da apresentação aqui. Se você lava, você perde critério de sustentabilidade, porque você está gastando mais água para lavar todo o material que está indo para reciclagem. Eu imagino que fica questionável se a gente tiver que ferver água toda vez que for dissolver essa sacolinha. Então, eu não sei se é viável esse procedimento do ponto de vista de sustentabilidade. Quem tem que dizer é o cara que trabalha com análise de ciclo de vida.
Beleza, então vamos continuar para o próximo slide. Vamos ver se eu consegui resolver. Tá aqui. É para aparecer. Então, próximo slide aqui, que vai aparecer agora, separação de gestão. Da Grace Gubert, separação plastisfera e biofilme. Eu vou lendo aqui para vocês, já vai aparecer aí para vocês. Professor, é válido estudar a toxicidade de uma amostra toda ferrada, ambiental, intemperizada, com toda a matéria orgânica junto? Li muitos artigos sobre a plastisfera. Essa matéria orgânica também sobre a plastifera. Ponto. Essa matéria orgânica também tem outros contaminantes, pesticidas, fármacos, enfim, trevas. Ou seja, ainda mais pelo trevas, ficou claro que é uma amostra que tem muitos componentes difíceis de acompanhar. E aqui, como na pergunta da Elisângela, tem uma pergunta conceitual de desenho experimental, né? Como é que a gente faz com uma amostra dessa? Então, primeiro, é válido, mas também é difícil. Então, você pode usar uma amostra dessa sozinha? Pode. Você tem duas opções. Essa é uma, fazer essa amostra. Em geral, quando você faz um trabalho um pouco mais indo atrás da influência de cada fator, quando você quer entender o sistema, em geral você começa com um sistema bem simples. E nas colaborações que eu tenho feito, a gente começa com o microplástico pristino, comprado no mercado, sem aditivos, sem temperização, a gente começa com ele. Depois adiciona a temperização, depois adiciona um aditivo ou um pesticida, e vai aumentando a complexidade do sistema para você entender melhor os componentes daquela amostra. Isso não cabe no mestrado. Isso não cabe, dificilmente cabe num doutorado. Alguém está perguntando se a apresentação está oscilando. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Aqui está melhor, professor. Estão ouvindo? Gláucia? Oi, tá me ouvindo? Aqui para mim tá melhor, sim. Tem botõezinho. Não estou ouvindo a Gláucia. O que eu fiz? A gente ouve. Agora eu estou ouvindo. Gláucia, pode falar de novo? Não, tá tudo certo. A gente está te ouvindo beleza. bem. Eu acho que é algum aparecer. problema na internet. Legal. E tem uma pessoa com a mão levantada, professor. Vou chamar o Guilherme, ouvir. Então, terminando aqui esse comentário, Guilherme, já para você. Da Grace, ou você começa com ele mais simples e vai até a complexidade que você tem, ou, caso você não se importe com os fatores, e não precisa se importar com os fatores, principalmente se os fatores são inseparáveis, se vai ser muito difícil da gente separar esses fatores, eu acho que é muito pertinente você pegar o sistema como um todo, e ainda mais se ele é representativo de um contexto, você pega esse sistema e testa esse sistema. Ah, mas alguém pode te dizer, e qual é o componente desse sistema que está gerando essa potencial? Você diz, não sei. A gente mediu que esse sistema, que tem esses componentes, e que são muito difíceis de separar, eles têm efeitos. Então, precisa fazer uma outra abordagem, que é essa aqui, ó. A amostra toda ferrada é o ponto de partida. Você pode começar com a amostra toda ferrada, cheio de fatores, e ir retirando os fatores na medida do possível. E retira aleatoriamente. Em geral, você retira, já com conhecimento consolidado de toxicidade, você retira aqueles materiais, aqueles componentes que você sabe que podem ser bons malvados favoritos. Uma lógica para tirar, viu, Grace? Mas é uma pergunta cabeluda essa, como uma amostra aí, trevas. Mas então você tem essas duas possibilidades. Você pode trabalhar com a amostra inteira, eu acho válido. Aí você tem que se preocupar com a reprodutibilidade da coleta dessas amostras, ou você pode ir aumentando a complexidade. Quando vai considerar isso? Quando o isolamento dos fatores é impossível, que eu comentei, né? Você pode usar a amostra inteira. O isolamento dos fatores cabe em um mestrado. A amostra toda pode ser o ponto de partida, citei essas três coisas. E papers múltiplos, eu acho que eles são inspiradores para você, que é o paper, esse paper eu gosto muito, que é do grupo do professor Healy, que é um cientista
Então, ele paper que foi publicado na Science mesmo, não foi na Science, não foi na revistas. Professor? Alô? Voltou a picar. Oi, professor, voltou a travar aqui. Tá bem Eu não difícil de te acredito. entender. Sério? Tá, espera aí. Eu vou reiniciar Tá o bom. roteador aqui. Uhum, Vocês me aguardam uns minutinhos? Depois eu tiro esse limpinho da beleza. gravação. O Glauci, eu vou deixar minha pergunta no chat em vez de perguntar no áudio, tá bom? Ah, beleza. Aí eu anoto aqui, depois eu passo para ele. Eu vi que vocês comentaram também aí sobre a questão de lavar os plásticos e tudo. Eu já deixei anotado aqui também para surgir na oportunidade a gente falar sobre isso. Eu vi sua pergunta aqui, Guilherme. Depois eu passo para o professor para a gente ver a opinião dele, mas eu lembrei de uma questão. Não sei se você estava comentando de cobertura, aqueles filmes multi, malte. E isso que eles usam para reter a umidade, que tem grandes problemas, né? Que fica bastante microplástico no campo. Sim, então. Tem os biodegradáveis já, né? Não sei se você chegou a ver. Só que daí a gente até no trabalho que eu vou fazer agora no mestrado, a gente queria testar alguns oxidegradáveis, que é diferente, né? Não é biodegradável. Mas a gente viu que aqui no Brasil, nossa, é muito difícil de achar. A gente encontrou, acho que, duas empresas só que vendiam. E o biodegradável, ele ainda ainda é uma questão muito grande, né? De, poxa, ele é bom ou não, porque apesar dele, né, sumir rápido, né? É um problema que se resolve rápido nas nossas vidas, tem essa questão dos aditivos, né? Então, é uma questão ainda, né? De se ver. Ele pode ser bom, mas não adianta nada ele se degradar e gerar só microplástico mais rápido para o ambiente, né? Então, acho que essa questão aí que o professor comenta dos aditivos, desenvolver uma. Uma pergunta, a respeito desses óculos que vocês utilizam, o material que vocês utilizam seria um polímero qualquer ou ele já tem fácil degradabilidade? Geralmente ele é um polímero diferente, né? Acho que o próprio PLA costuma ser diferente. Ah, sim, entendi. Entendi. Eu pensei que eram os polímeros de mercado só adicionando os óxidos, mas não, são polímeros mais ambientalmente viáveis. Eu não sei, professor, você escuta? Acho que eu escuto. Ah, tá. É que a gente tava. O Guilherme fez uma pergunta interessante. O que se na discussão aqui, se os plásticos comuns, tipo, sei lá, pelo que eu entendi, né? Um polietileno, por exemplo, a gente não adiciona um aditivo para ele se tornar biodegradável. Geralmente é um polímero específico? Ou é possível fazer Sim. com. Não, existem. Essa é uma coisa que a gente está discutindo no mestrado da Elisângela. Existem aditivos que alegam. Essa é uma muito boa ponderação para a questão da norma. Existem aditivos que alegam que tornam o material de engenharia, uma poliolefina, um polietileno, um polipropileno, em materiais biodegradáveis. Por quê? Porque eles passam na norma.
Mas não quer dizer que eles entraram no ciclo do carbono, do oxigênio, mas existe a possibilidade, quando você passa na norma alguma coisa que não é necessariamente o alvo daquela norma, essa norma ela precisa ser reestudada. É o caso típico. Na literatura, a gente não conseguiu entender que o polipropileno e o polietileno são biodegradáveis, mas alguns materiais passam na norma. E aí o pessoal alega que eles são biodegradáveis. Mas do que a gente conhece, polipropileno e polietileno podem ser aditivados, passam na norma, mas a gente não os considera biodegradáveis. De qual norma o senhor está falando, professor? Qual quê? Qual norma? Não lembro o número, mas normas de biodegradação. Eu tenho umas sacolas. Quando a gente pega a sacola de polietileno e está escrito biodegradável, é uma norma que... É a norma... Todos eles vêm a mesma norma. E no Brasil, eles vêm com a norma desatualizada. Porque foi feito... Até colocam lá que foi feito o teste da norma no Instituto RISE, que eu não lembro em qual país nórdico é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Suécia. Eu conheço essa marca. Você conhece? Então, Sim. Essa norma, acho que eu tenho ela aqui, estou consultando aqui, porque eu me envolvi numa troca de e-mails discutindo esse tema. Está aqui, ó. Eu vou achar. Bom, posso mandar depois para vocês, mas é uma... Se você pegar uma sacola de polietileno que está dizendo que é biodegradável, é essa norma aí. Que está na sacola. Que já foi atualizada. Aqui de bate-pronto eu não vou achar, mas eu vou anotar para mandar para vocês depois. Só minha última pergunta, que eu já termino todas as perguntas do dia. Glaucio, professor, eu queria saber a respeito de, por exemplo, esses materiais plásticos que utilizam para fazer tampagem no campo, né? Se a gente utilizasse, às vezes, incremento de aditivos ou algumas espécies que, tipo, sejam, às vezes, até nutriente para a planta quando degradado, como que funciona isso e a estabilidade disso? Como funciona a liberação desses nutrientes? Não a liberação, mas tem como adicionar isso? Tipo, Tem. você já vai colocar um plastificante, para você não ter que fazer revolvimento do solo, colocar um plastificante que já adube? Sabem que esse material vai se degradar em função do tempo e vai se fragmentar em pedaços menores, eles também... Travou para vocês também. Professor, voltou a travar aqui de novo. A gente não está conseguindo te ouvir. Voltei agora? Professor? Voltei agora? Sim, agora voltou. Depois, vamos ver, mas qualquer coisa, acho que a Mari deu uma ideia boa aqui da gente desligar as câmeras para ver se pesa menos aí. Desculpa, gente. Então tá bom. Eu estava onde mesmo? Eu falei sobre os óxidos degradáveis, que acho que podem também compor nutrientes para ir liberando aos poucos. Nesse contexto, foi o Guilherme que fez a pergunta? Foi. Nesse Sim, contexto, professor. Guilherme, tem uma professora na UFSCar de Araras, a professora Roselena Faes. Ela trabalha muito com a formulação para a agricultura, então ela vive aparecendo nas reportagens da FAPESP, justamente sobre a inserção de novos aditivos em formulação para ajudar em contextos específicos da agricultura. Tá bom? Está respondido essa pergunta?
Era basicamente isso também. Era, Perfeito. tipo, porque a gente estava conversando sobre os plásticos, né, biodegradáveis, que ela apresentou das sacolinhas, depois utilizar isso para o campo, e aí eu pensei sobre isso, às vezes mudar o aditivo como sendo também um nutriente para a planta. Tá. Não, eu acho que esse é um bom contexto de pesquisa. E eu recomendo procurar a Roselena Faes. Ela é muito boa nesse tópico. E achei aqui a norma que eu estava falando, que vem nos polietilenos do Brasil, é a D695404. E ela, até onde eu vejo, até hoje ela é usada. O Guilherme colocou aqui. Até hoje ela é usada nas embalagens, mas ela já foi descontinuada. Descontinuada não, ela foi atualizada para 2018. E se eu não me engano, recentemente, eu acho que foi essa, eu vi que já tem uma nova versão também. Mas ainda eu não vi nenhuma embalagem no Brasil usando a norma atualizada. E se a norma foi atualizada é porque ela foi melhorada. Para responder essa questão específica. Então vamos seguir, oremos todos aqui para não ter mais problema. E aqui, aqui da Grace, para terminar, esse é um trabalho do Matias, publicado na Science, justamente onde ele estuda a quantidade de fatores múltiplos. Isso me lembrou, quando você falou dessa amostra, que era treva, que tinha tudo, me lembrou muito esse trabalho. Esse trabalho, eles fizeram um levantamento... Esse trabalho, sem querer, responde uma pergunta de um slide mais adiante. Esse grupo fez o levantamento na literatura dos artigos que trabalhavam mais de um fator. E viram que a maioria trabalha até 4. E muitos poucos trabalham com 4 fatores. Aí eles falaram, então vou chutar o balde. Aí eles colocaram aqui, ó, up to 10, do lado esquerdo. Acho que o meu mouse está fora de fase aqui. Mas está aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o laser. Vocês não conseguem ver meu laser, né? Dá para ver agora sim. Dá para ver. Tá? Up to 10, eles têm aqui. E aí eles fizeram 10 fatores para estudar propriedades de solos. Os resultados foram lindos. E eles começaram a ver que conforme ia chegando no maior número de fatores, ia ficando cada vez mais difícil de prever a mudança. Então, assim, mesmo que você queira e se planeje a trabalhar com um número grande de fatores, começando do mais simples e indo até essa situação que a Grace levantou, que é toda ferrada, não vai conseguir. Não é que não vai conseguir, mas vai ser cada vez mais difícil de conseguir. E se você quiser fazer uma previsão da interação entre os fatores, aí realmente é um trabalho para uma vida de carreira, não é um trabalho para um mestrado, não é um trabalho de doutorado. Então, seguimos aqui. Matheus Norões. Digestão. Oi. Desculpa, antes de você dar continuidade, teve uma questão que o pessoal levantou tem um tempinho já. Não sei se eu posso colocar aqui. Pode falar. Que teve uma hora que você falou da questão lá de lavar os plásticos e tudo, e aí o pessoal estava levantando que, na verdade, a gente costuma dizer que costuma ouvir, né, que é uma coisa recomendável para evitar juntar vetores, mau cheiro, larvas, essas coisas assim. Sim. E se você puder comentar um pouco? Sim, não, é o único caso. Se você eu, por exemplo, morei em chácara há muito tempo, e se eu não lavasse os potinhos de iogurte, os cachorros destruíam o lixo para lamber o potinho de iogurte. Então, era o único caso. A gente lavava, ou você lava isso para evitar mosca, evitar larva, né, evitar essas coisas nojentas, ou você coloca o lixo num lugar pouco acessível, que alguns condomínios fazem. Que você tem uma lixeira num quartinho, bem fechadinho, a tampa muito pesada. Então, é o único caso onde você pode lavar. Mas, assim, não pode ser a regra, né? Esse é o ponto. Isso é o que o pessoal que trabalha com reciclagem passa. Essa é a recomendação oficial. Aí tem alguns outros comentários que o pessoal colocou aqui, umas dúvidas pontuais. Se eu puder ir lendo. Pode ler. Obrigado. Aí, em relação a algumas coisas anteriores que estava discutindo, né? A Tainá perguntou aqui, ela perguntou, resumindo, tem gente que coloca aditivo para tornar o polímero biodegradável, é isso? Tem gente que coloca aditivo para dizer que o polímero é biodegradável. Se o polímero é biodegradável ou não, é uma controvérsia. Inclusive, na aula passada, quando a gente falou dos aditivos, eu coloquei
um paper do Miodovnik, Mark Matthew, não lembro o primeiro nome, que era o último paper que eu li sobre oxodegradáveis, que é o tipo de aditivo que é um dos aditivos que faz essa declaração, colocando uma organização nas polêmicas, para falar sobre os estudos que faltam ser feitos para poder dizer se ele é realmente biodegradável ou não, apesar de passar na norma. E esse é o trabalho que a gente está fazendo no mestrado da Elisângela. A gente está justamente fazendo um ajuste fino para levar em consideração a formação de microplásticos. Mas essa pergunta que você fez é muito difícil de eu responder, porque na norma alguns materiais passam. E aí o que a gente precisa dizer, o que a gente precisa para dizer se ele é biodegradável ou não? Para muita gente, passar na norma. E ele passa na norma. Então é daí que vem a controvérsia. Daí tem uma outra pergunta aqui da Olganete. Ela perguntou, professor, o senhor poderia dizer o nome da professora que trabalha com microplásticos na agricultura? Várias. A que trabalha com formulação, que eu citei agora há pouco, é a Roselena Faes, que trabalha com microplásticos na agricultura, tem, na minha opinião, uma liderança, até porque ela é minha líder, porque ela é a coordenadora de um projeto que eu estou, é a Cassiana Montagnier. A Cassiana ela é a coordenadora de um projeto temático, onde eu estou, que trabalha com microplásticos, pesticidas na agricultura. Então, a Cassiana, eu diria que é um nome também. A Cassiana, a Roselena não trabalha com microplásticos, mas trabalha com plásticos na agricultura. Ai, que dureza, hein? Imagina esquecer um nome agora. Eu conheço várias pesquisadoras que trabalham com microplásticos, mas em agricultura acho que eu vou citar essas duas. A Cassiana e a Roselena. Valeu, professor. E aí tem mais algumas perguntas, acho que tem mais duas aqui. A Linda perguntou, professor, num caso de experimento de cafeteria, de oferta... Adoro, muito criativos esses experimentos. Tanto a biofilme quanto o plástico, seria interessante testar essas diferentes fontes ambientais prístinos. E quanto ao isolamento do biofilme da amostra mencionado, não entendi muito bem como funciona. Peraí, deixa eu... Aqui ela quis dizer... Você entendeu a pergunta? Quero ver se eu leio aqui, para ver se... Ela fez uma correção aqui. Ela quis dizer tanto o biofilme quanto o plástico. Seria interessante testar essas diferentes fontes ambientais e prístinos. Para experimento de cafeteria? Está aqui. Sim. Professor no experimento de cafeteria de oferta. Tanto PLA, biofilme quanto plástico, seria interessante testar essas diferentes fontes? No experimento de cafeteria clássico, a gente oferta e eles têm que comer se é que isso é um alimento. Mas também tem, eu não sei se chama de cafeteria também, eu não sou muito da área, né, acompanho, mas eu acho que tem experimentos muito legais de efeito, que são estilo cafeteria. Então, por exemplo, você tem um vaso, numa metade do vaso, você tem solo contaminado com PLA, e na outra metade você não tem solo contaminado com PLA, e você vê se as raízes vão mais para um lado ou para o outro. Então, é um experimento típico de cafeteria com raiz. Você pode ver a mesma coisa para minhoca. Você coloca microplásticos pristinos e degradados. Provavelmente os degradados vão ser um pouco mais ofensivos para o meio, por liberar as substâncias mais biodisponíveis. Então, isso está na aula de degradação. E aí você pode ver para que lado as minhocas vão mais. Não é cafeteria per se, mas é estilo, oferecer um sistema e ver para onde o bicho vai. Então, nesse caso, eu acho interessantíssimo. Eu acho que são estilos de experimento muito interessantes. E depois tentar entender por que há essa escolha, né, das espécies estudadas. Isso te responde, Linda? Responde sim, professor. Legal. Obrigada. Mas você tem outra pergunta. E quanto ao isolamento do biofilme da amostra mencionado? Como assim isolamento do biofilme? O da Grace? Sim, a retirada do biofilme da amostra. Mas isso acho que eu não falei ainda, né? Sim, não. É a segunda pergunta. Por que pergunto isso? Pois na aula assíncrona sobre monitoramento de amostras, o professor fala sobre separação, retirada do biofilme para estudos do plástico. Sim. Eu acho que eu cito isso em outro slide.
Por isso que eu falei assim, mas não falei disso ainda. Você retira o biofilme quando esse biofilme microbiano ele está atrapalhando a sua medida. Então, é muito comum a gente retirar esse biofilme num processo de digestão para poder contar os microplásticos, quando você tem um biofilme fazendo adesão entre microplásticos ou até uma necromassa, uma microbiota formando um agregado em volta de um agregado solo. Aí não é água. Então, você tem esse tipo de coisa também. Faz sentido? Então, aí, nesses casos, a gente faz a digestão para retirar o biofilme. Professor, e uma última questão. Pode ler aqui? Pode. Quer dizer, uma última questão do chat, né? Tem o pessoal, eu vi que foi levantando a mão. Uma pergunta da Aline. Ela falou assim, professor, o senhor sabe se já existem estudos específicos sobre os impactos na saúde dos catadores em relação à contaminação com os plásticos? Me chamou a atenção quando você relatou numa das aulas que alguns países não usam pessoas nos processos de reciclagem dos plásticos que já foram reciclados. É correto afirmar que quanto mais reciclado o plástico, mais aditivo eles possuem e que isso aumentaria a toxicidade? Eu ainda estou pensando na primeira pergunta. Peraí, muita pergunta. Você quer que eu releia a primeira? Não, mas tá ótimo. Acho que eu consigo responder. Eu vou pedir ajuda para o pessoal do NOS, que está aí, que estava aí na outra aula. A primeira pergunta, eu não sei sobre o Brasil, mas eu sei que tem o pessoal dos lixos de eletroeletrônico, dos lixões de eletroeletrônico em Acra, e em Guiuí também acho, mas em Acra tem mais, retardante de chama no sangue, acho que em cabelo, até em processo reprodutivo, eu acho, em gravidez, acho que tem uns trabalhos bem assim que você lê, você fica assustado. Tem de pessoal que convive com lixo. Retardante de chama, principalmente, pode procurar Blood, Acra, Flame Retardant, que você vai encontrar. Tem alguns, eu acho. No Brasil eu desconheço, mas eu acho que tem não só a saúde do ponto de vista objetivo, do tipo presença de determinados marcadores de estresse ou determinadas doenças específicas, mas eu acho que tem impacto na vida como um todo dos catadores, e o pessoal do NOS, da professora Silmara, da USP, acho que tem muita informação sobre isso. Tem alguém do grupo aí? Eu lembro que tinha gente do grupo aqui. É a Tainá? Tô aqui, professor. É você, Tainá? Você falou no outro dia, né, sobre o grupo? Isso. Assim, eu até gostaria de dicas de trabalhos específicos, sabe? Sobre isso, contaminação, exatamente, né? Mas, realmente, assim, o que a Aline falou é correto, né? Principalmente em países do sul global, assim, né? Que a gente vê que são países que têm a atuação de catadores nessas etapas, né, que antecedem a reciclagem, né, e inclusive até existe, né, um termo que é o trabalho sujo, né, existem algum dirty work que eles usam, né, para inclusive categorizar aí, caracterizar as pessoas de um modo geral que trabalham na reciclagem, né, de um modo geral, assim. Mas assim, realmente, eu gostaria, se alguém tiver também estudos específicos, né, isso que o professor está falando de presença dos contaminantes, do sangue e tal, no corpo, eu acho que é um bom argumento para a gente usar, né, Aline? Mas com certeza, professor, totalmente de acordo com a pergunta dela. E me veio em mente agora também o nome da professora Sandra André Cruz, que tem um trabalho, eu sei que é com o Canadá, com o Brasil e mais algum país, acho que da Europa, não lembro, em que ela faz esse trabalho com os catadores. Ela trabalha muito com a parte técnica de reciclagem, mas ela tem esse trabalho com os catadores, e eu não sei se envolve aspectos de saúde, eu vou perguntar para ela. Uhum. Então, tem um livro muito interessante também, aqui a gente já vai para outro campo, né, não um artigo, mas do David Pillow, eu não sei se todo mundo conhece, que é o Garbage Wars, que ele traz muita questão também sobre isso de injustiça climática, né, injustiça ambiental, racismo ambiental, nessa área, assim, de resíduos, né? Então, acho que é bem interessante, é uma referência bem legal também ali. Ótimo. Legal. Se puder mandar para mim, Tainá, eu vou fazer um apanhado e mandar para todo mundo. Eu vou perguntar para a Sandra também e ver se eu consigo levantar isso aí. E vou tentar ver se eu mando aqui sobre os contaminantes em Acre.
Mas eu tenho a impressão de que da pergunta eu não respondi a última, Glaucia, é isso? Professor, tem uma outra. Ela perguntou assim: é correto afirmar que quanto mais reciclado o plástico, mais aditivo eles possuem e que isso aumentaria a toxicidade? Essa é uma linha de pensamento muito legítima. Ela é. Quando você pega o material reciclado, esse material já passou por um tempo de vida útil, já passou por agressões de intemperização, do uso, e ele vai passar por uma etapa de moagem e um novo processamento. E isso tudo agride, principalmente o novo processamento. E aí você tem a aditivação, a readitivação. Se o aditivo tiver uma potencial toxicidade, está respondida a pergunta. O material reciclado tem mais toxicidade. Há duas associações internacionais de direito ambiental, a CIEL e o IPEN, elas alegam isso. Elas têm estudos que elas encomendaram e elas defendem que a reciclagem ela tem esse nível de toxicidade que precisa ser trabalhado. Então, a ideia não é que não deve se reciclar mais nada, mas é preciso levar em consideração à luz dos novos conhecimentos, esse processo consolidado que é a reciclagem, para que ele seja melhorado. Respondi? Beleza, estou vendo. Maravilha. Show de bola. Eu vou seguir aqui. Vamos lá. Depois de muitos tropeços, Matheus Norões. Digestão. Qual é a melhor forma de identificar se um método de digestão está sendo muito agressivo com as partículas estudadas? A essa pergunta do Matheus e a várias outras que virão, é sempre validação. Então, tem uma resposta em comum para várias das perguntas de hoje, é validar. E que é difícil, porque você não sabe o tipo de amostra que você está recebendo, mas você tem que validar. Então, se você tem um suspeito favorito, que é um potencial presença de PET, de acetato de celulose por causa de guimba de cigarro, alguma coisa que você suspeite que esteja presente nas suas amostras, você pega esse cara e faz um estudo do seu processo de digestão em função do nível de degradação, ou em função do tamanho. Você pode fazer esses estudos e validar para o contexto que você quer. Eu sugiro você também usar os mais comuns. Então, se é um trabalho numa praia, de gestão de peixe, você tem que fazer esse estudo com PP, PE e PET. PET fibra, inclusive, vai ser diferente. Então, você tem que fazer a validação. E dá trabalho, não é simples. Ou você pode não fazer a validação e deixar claro que o seu trabalho potencialmente... a Elizabeth falou do poliestireno também. O poliestireno também é muito encontrado. E obrigado, Elizabeth. E você pode trabalhar sem fazer essa validação e colocando essa perspectiva de que era um trabalho num ambiente sem suspeitos e que você usou o método padrão e que os seus resultados podem estar sendo subestimados, que também é perfeitamente válido para um trabalho de pesquisa. Beleza. O problema é como fazer, e aí a minha sugestão está aqui, foi o que eu falei aqui. Matheus também. Existe algum protocolo bem aceito sobre a digestão de estruturas carbonáticas? Pois vejo que normalmente os métodos utilizados para estruturas de carbonato de cálcio podem apresentar algum grau de degradação sobre as partículas. E a minha resposta é o mesmo, a validação. Você tem que validar se o método que você está usando para digestão está atacando a estrutura que você quer estudar. E a Beth, e aí eu entendi que na pergunta ele colocou esse textinho da Elizabeth Tsucado, que provavelmente foi fornecido, peraí, cadê? Aqui, deixa eu pegar o link, que provavelmente foi fornecido pela própria Beth. Foi isso, Beth? Que eu lembro que você me mostrou isso. Fui eu mesma que escrevi. Fui eu mesma que escrevi, professor. E eu queria falar que, além do HCl, que tem no vídeo, dá 1h e pouco, o HCl a 5%. O vinagre, o ácido acético, a 8%, ele é de 20 a 24 horas.
Ele é mais demorado, mas ele também funciona para descalcificação dessas estruturas. Ó, e eu até peguei, porque eu amei esse vídeo da Beth. Aí eu tô colocando para vocês, tem um rock que ela põe aqui. Mas eu vou acelerar. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Porque eu acho que ele tá... Mas tá no slide. Eu vou até colocar o link. Tá dando para ver bem, professor. Tá dando para ver? Legal. Sim. Ó, já sumiu, tá só a carninha. O que acontece aqui, o que eu reparei, Beth, é que tem essa bolhona que começou a formar. Pode ser porque tinha algum elemento carbonáceo dentro do tecido. E aí forma essa bolha. E no fim das contas, se for importante avaliar essa região do invertebrado, aí afeta. Se não for interessante estudar essa região, aí não afeta. Por isso você tem que validar todo o método pro seu sistema. E a Beth testou com HCl. Cadê vocês para eu colocar no chat aqui? A Beth testou com HCl e com ácido acético, né, Beth? Demorou quanto? Um e outro? Você acabou de falar? Com HCl demorou de 1 hora a 1h25, dependendo do tamanho do indivíduo. E o ácido acético a 8% demorou de 20 a 24 horas, dependendo do indivíduo. Eu fico catequizando as pessoas para fazer método de baixo custo e eu joguei a Beth nessa catequização aí, né, Beth? Porque eu acho que a gente precisa desenvolver métodos. Oi? Foi sugestão sua, do Vinagre. Então, eu lembro. Porque ácido acético, a gente tem. Eu gosto de trabalhar com vinagre. Se der para fazer com vinagre, que demore mais tempo, mas é mais barato, é menos perigoso de trabalhar, você vai gerar um resíduo que você pode jogar na pia, você não precisa tomar cuidado, é melhor. Mas com HCl foi um resultado brilhante, né? Ficou lindo, né, Beth? Nossa, o bicho ficou direitinho no formato do... Eu posso chamar de exoesqueleto? Não, né? Da concha. Da concha. Não, professor. E assim, aquela bolha, aquela parte ali da bolha, o que acontece? Não é que ali tinha uma estrutura carbonática. Ali faz parte de uma estrutura do molusco chamado cavidade do manto. E aí, provavelmente, entrou essas bolhas de CO2 por ali e foi ficando ali. Aí deu uma estirada num pedaço da cavidade do manto, que eu não vou usar inteira, entendeu? Ah, perfeito. Então, assim, não vai prejudicar, porque o que eu percebi é o seguinte: na hora que você vai trabalhar com microplástico, é muito importante manter a integridade dos tecidos antes de digerir. Por isso que você tem que fazer uma lavagem nesses animais, ou em alguma coisa assim, para tirar, sabe? Os microplásticos que estão fora, principalmente animais que soltam muco, como os moluscos, Legal. Porque gruda, né? Então, assim, para essa espécie, quebrar a concha não funcionou, porque ela tem uma espira muito comprida, você vê que ela dá várias voltinhas. Em outras espécies que têm menos voltas, a gente consegue aí usar outras metodologias para separar a concha. Mas para essa foi a única que realmente foi eficiente em manter as estruturas todas do bicho. Dá para ver rim, dá para ver gônada, dá para ver olho, tentáculo, pênis, tudo. Ah, que legal. E assim, o que a Beth fez foi um exemplo, porque ela precisava se livrar da concha e ela foi testando vários métodos, até chegar no método que foi eficiente. E eu acho que isso todo mundo precisa fazer. Ah, peguei tal referência e fiz igualzinho e deu errado. Porque o método você fez igualzinho, mas a amostra não era igualzinha. Então você tem que sempre adaptar. É muito difícil, por isso que não saiu uma norma para trabalho, uma norma amplamente aceita. Norma todo mundo propõe, mas uma norma amplamente aceita para trabalho com microplástico ainda está sendo desenvolvida. Primeiro, porque dá muito trabalho realmente fazer uma norma, e segundo, porque é um ambiente muito diverso, né? Mas legal. Obrigado, viu, Beth? E a Adriana levantou a mão. Oi, professor. Tudo bem? Tudo jóia, professor. Não, eu só fiquei curiosa para saber qual a concentração do HCl que a Elizabeth usou. É 5%. Ah, tá. Bem diluído. Tá bom, obrigada. Bem diluído. Mas você pode usar até 10%, dá, e vai ficar mais rápido ainda, só que aí corre o risco de ser um pouco mais agressivo com os tecidos. Tá certo. Obrigada.
Imagina. Ó, então seguimos aqui, maravilha, falamos aqui do vídeo da Beth. E Alexandre, o FPB, Prodema. Professor, para a digestão de tecidos moles de moluscos bivalves, exemplo, ostras e mariscos, algumas bibliografias recomendam a utilização de ácido nítrico ou de KOH. No caso do ácido nítrico, a digestão é bem mais rápida em temperaturas mais altas, de 60 a 80 graus. Porém, há a possibilidade de perda de amostra, destruição de microplásticos que geram valores subestimados. A perda da amostra é isso. Se utilizarmos KOH em temperaturas mais altas para agilizar o tempo de digestão, isso também pode acontecer? Alexandre, eu dei uma fuçada, eu dediquei um tempo aí para responder. Achei uns artigos que realmente falam que o ácido nítrico, apesar dele não apresentar, achei um do Richard Thompson com o Ted Theodore Henry, né? Eles têm esse trabalho que eles viram que o ácido nítrico não muda o infravermelho da fibra de PET, mas você simplesmente não acha mais a fibra de PET, por algum motivo. E eles mostram também que o material estava grudando um no outro. Então, não é só uma modificação de destruir o material. Às vezes é de amolecer um pouco o material e fazer com que ele grude um no outro. Às vezes um pequeno entumecimento. Então, tem que testar, né? Parece um mantra, né? Mas você sempre tem que testar para os seus malvados favoritos. Agora, o KOH, que foi a sua pergunta específica, eu lembrei que eu conheço um pessoal que trabalha com reciclagem química há muito tempo, bem antes dessa técnica ser polêmica como ela é hoje, mas um pessoal que trabalha com reciclagem química de PET em condições de laboratório, e eles dissolviam, entre aspas, o PET, eles degradavam o PET em solução de KOH, à temperatura. E eu não lembro qual é a temperatura, mas é muito importante para você saber se a condição que você vai usar, que é uma boa condição de digestão, pode degradar um material importante, ainda mais se faz sentido, e qualquer éster, qualquer poliamida, pode sofrer ação de ácido ou base para fazer hidrólise, para quebrar na ligação que une cada monômero. Poliolefinas são menos sensíveis. Os meus alunos viram que a cor das poliolefinas, mas, assim, da estrutura química das poliolefinas, eu não consigo ver como que o KOH ou o ácido podem degradar o material. Agora, que eles podem afetar a cor, que eles podem favorecer uma quebra, ou que eles podem degradar, se for poliéster ou poliamida, pode degradar. Então, sempre tem que testar. E a literatura aponta. Você vai encontrar paper que está falando que o ácido degradou, você vai encontrar paper que está falando que o KOH algum tipo de modificação fez. Então, tem que testar, Alexandre, infelizmente. Não tem uma resposta pronta. Acho que esse é o mantra da aula de hoje. Eu vou seguir aqui. Beatriz Corrêa, separação por densidade. O iodeto de sódio pode ser empregado em amostras de água ou é mais recomendado apenas para amostras de sedimentos? No artigo de Prata, 2019, foi mencionado que a separação usando iodeto de sódio ou brometo de zinco requer apenas uma lavagem de sedimento, enquanto o uso de NSL exige 3 lavagens. Qual seria a razão para essa diferença no número de lavagens? Provavelmente, o que a Prata fez, primeiro, é o último item aqui, isso é para o sistema dela. Tem que testar para o seu sistema. Qual é o problema que a gente tem numa etapa de separação usando esses sais? Separação por densidade. A separação por densidade, ela segue a equação de Stokes, que é uma equação mais complicadinha, mas ela leva em consideração densidade e viscosidade, que é uma coisa que não está contemplado aí. Então, sem falar de viscosidade, que complica o negócio, vamos falar só de densidade. Se você tem o NaI e o iodeto de sódio e o brometo de zinco, que produzem soluções saturadas mais densas, você vai ter uma diferença de densidade maior entre o microplástico e o meio. Se a diferença de densidade é maior, a velocidade de separação
das duas espécies, dos dois meios com diferença de densidade, vai ser maior. É só lembrar que se você tiver alguma coisa com uma densidade parecida com a da piscina, mas um pouquinho menos denso, ela vai devagarzinho para cima. Mas se você for na piscina e levar uma bola de brincar e afundar, ela vai correndo para a superfície. Ahá! Demorou para não compartilhar a tela aqui. Caiu a tela e eu caí também ou vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, deixa eu pôr a tela de volta aqui. Então, eu acho que esse paper da Prata Deixa eu entrar de novo aqui. Meu computador está caindo direto. Ainda bem que eu estou aqui com a gravação do iPad. Então, o que a Prata faz é dizer que no sistema dela, quando você usa esses dois sais, você tem que fazer uma separação só, porque ele sobe mais rápido. Quando você usa NSL, ele sobe mais devagar, e aí o que acontece? O resto que está descendo acaba arrastando o microplástico junto. Acho que é por isso. A gente teve essa experiência no trabalho da Gláucia, e a gente já... Espera aí. Participar por aqui também. Acho que eu estou voltando aqui. A gente teve essa experiência no trabalho da Gláucia e foi um resultado bem semelhante, né, Gláucia? Tivemos que fazer a separação mais de uma vez. Uhum. Então, isso influencia. Pode ser por isso, mas você sempre tem que testar, tá bom? Mas, por exemplo, você pode pegar água e açúcar. Tem gente que usa açúcar, que fica bastante denso. Só de curiosidade, vocês sabem quantos gramas de açúcar eu consigo colocar em 100 gramas de água? Eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Alguém vai saber? Professor, eu não lembro, mas eu lembro que eu me fiz essa pergunta, acho que em 2019, eu tentei fazer uma solução com açúcar para subir as coisas. Eu perguntei isso para você, eu não lembro por quê. E aí eu fui tentar fazer, e aí ficou viscoso. Exato. Mas tão viscoso. Exato. Que aí eu olhei assim para aquele monte de açúcar no balde, na água, e falei assim, é por isso que ninguém faz. Exato, porque a densidade fica muito alta, porque você dissolve uma quantidade insana de açúcar em água, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o refrigerante, porque você consegue dissolver 220 gramas de açúcar em 100 gramas de água, tão solúvel que ele é. Só que aí fica muito viscoso, então não adianta. Seria ótimo se ele não ficasse tão viscoso, mas aí demora muito a separação. Uma brincadeira que a gente faz com os alunos, só de curiosidade, pega uma latinha de refrigerante com açúcar e coloca para evaporar numa estufa, se você tiver acesso a uma estufa de laboratório, a 50, 60 graus, você vai ver a quantidade de açúcar que sobra. Bom, beleza, vamos seguir aqui. Acho que está respondido aqui para a Beatriz, mas a questão da separação por densidade, o pessoal dá pouca importância para customizar e para desenvolver melhores métodos, mas eu acho que é um espaço, é uma etapa que tem muito espaço para melhorar. Digestão e análise. Foi mencionado que a digestão nem sempre é possível. Em quais casos essa etapa se torna inviável? Acho que já foi respondido nos outros slides, é quando o microplástico for sensível ao método de digestão. E continuando, há necessidade de realizar a digestão quando se utiliza FTIR, ou ela é recomendada apenas quando a expressão é visual, sem caracterização química? Nesse caso, é uma pergunta difícil. Porque os biofilmes, eles podem interferir no espectro. Então, se o seu espectro estiver muito estragado, com muita contaminação, vai aparecer no seu resultado. E aí, se você fizer uma digestão, pode ter espectros melhores. Deixa eu continuar. Fábio Janola. Professor, o senhor citou ser necessário, muitas vezes, uma fase de digestão, antes de ir para a análise da amostra, pelo que eu entendi. Essa fase é um processo de tratamento da amostra para resolver materiais indesejados, como matéria orgânica ou inorgânica, que possam interferir na identificação e quantificação dos microplásticos. Beleza. Não somente, é a minha resposta, não somente, talvez nem seja considerado o seu motivo principal. Porque muitas vezes... tem uma... Beleza, já falo com você, Tainá. Não somente. Então, o processo de digestão, ele não é só para remover material indesejado.
mas é também para você separar o microplástico de outras coisas que estão segurando ele. Então, por exemplo, nos meus artigos, eu tento evitar a etapa de digestão para justamente não ter a fragilidade de atacar os microplásticos. Então, o que eu faço é tentar fazer uma separação por densidade rigorosa, tentar usar alguma outra alternativa para tentar evitar a digestão. E aí eu gasto menos reagente, elimino uma etapa e não ataco os microplásticos. Então, a digestão ela pode ser também para você separar o microplástico de alguma coisa. Maravilha, mas também para isso que você falou. Em azul, o que eu gostaria de saber se nessa fase de digestão não é possível danificar aquilo que desejo estudar e gerar um resultado equivocado? Super é. Que é o que a gente está falando até agora, né? Acho que essa pergunta ela permeou vários questionamentos na aula de hoje. Sim, a digestão ela pode atacar o microplástico. Vou abrir para... Quem que levantou a mão primeiro aqui? O Luiz tinha levantado a mão, professor. Depois a Luiz? Tainá. Pode falar. Obrigado. Só para ressaltar também, professor, a questão da análise por micro-FTIR, no caso, de plásticos que tem ali um resíduo de biofilme na sua superfície, que a digestão não é milagrosa, né? A gente tenta procurar ali um método para separar o plástico da matéria orgânica e remover esse biofilme. Só que várias vezes você chega, faz todo o trabalho com o maior cuidado e vai com a técnica de micro-FTIR, por exemplo, e ainda tem a surpresa de ter um espectro com match baixo em relação ao que está na biblioteca do equipamento. Então, tem esse desafio aí presente para nós, né? Sim. Não, eu acho que é muito relevante isso que você falou, porque a gente tem que ter o desapego de ter que abraçar a imperfeição dos nossos métodos. E eu tenho muita tranquilidade em colocar indefinidos. Então, tantos microplásticos, tantos falsos positivos e tantos indefinidos, porque o método é imperfeito e o sistema é complexo, né? Obrigado, Luiz. Valeu pelo testemunho. E Tainá? Professora, eu não sei se vou sair muito do assunto aqui, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode ser interessante. Eu estava num evento umas 3 semanas atrás, chama Reciplastec, eu não sei se vocês conhecem. E aí tinha um monte de representante, né, da Biplast, Bipet, a BF, enfim, um monte de empresas do plástico ali. E aí, assim, era especificamente sobre a reciclagem do plástico, né? E aí eles levaram várias empresas também que fazem reciclagem, que fazem equipamentos para reciclar, enfim, né, todo esse ecossistema. E aí, assim, o que eles estavam tentando passar também no evento, assim, era para as pessoas que estavam ali, que em tese eram pequenos recicladores e tal, de convencer os fornecedores deles, né, enfim, desse material reciclado aí, que eles reciclariam, enfim, de que não é para mais ter preconceito com o material reciclado, porque não tem como, ele realmente vai ter uma qualidade inferior, ele realmente vai ter uma cor diferente, né, uma cor mais escura e não sei o que, tal. E aí eu lembro que teve uma palestra, não sei se você conhece, professor, de uma empresa que chama Evonik, e eles estavam mostrando diversas soluções de aditivos, né, uma indústria química, né, uma empresa de indústria química, diversos aditivos para serem colocados nesse plástico no momento da reciclagem, né, para que ele fique menos opaco, né, mais brilhante, que ele se aproxime mais de um plástico virgem do que efetivamente de um plástico reciclado, assim, né, que ele fique mais apresentável, sabe? E aí a gente estava falando de aditivo e tal, eu comecei a pensar que, assim, também eles não falam que aditivo é esse, não é um aditivo que é biodegradável, enfim. E aí eu acho que vai muito na pergunta também do que a Aline falou, né? Para gerar um material que seja mais aceitável para o mercado, eles vão colocando um monte de aditivo para melhorar a aparência, para melhorar isso, aquilo, né? E aí, assim, é um ciclo infinito de aditivos também, né? Então, eu fico pensando assim, nesse momento também, você está colocando mais aditivo ali, né? Então, enfim, só para compartilhar um pouco aí, que eu acho que... E, assim, é uma coisa nova para mim esse negócio de aditivo, então eu tô, assim, super chocada com essa história de aditivo. Então, só para compartilhar um pouco. Obrigado, Tainá. Não, muito pertinente.
Eu estou preparando um material sobre isso também. Assim, a gente fica... Existem muitas soluções de aditivo, e a pergunta que fica é se esses aditivos, eles têm tem algum teste para evitar que impacte o meio ambiente ou saúde. E no caso da Plasticam, que a gente vai falar, acho que mais para o fim do curso mesmo, a gente tem o levantamento da quantidade de substâncias usadas na indústria do plástico e que não tem estudo de toxicidade, que eu acho bastante questionável, né? Que a gente tenha uso de material, a gente sabe que vai ter contato com a gente sabe que uma parte do material vai ser descartado inadequadamente, a gente não tem esse controle do resíduo. Então, já escapa essa questão, não, ele é seguro durante a vida útil, mas ele não dá para garantir que o aditivo vai ficar dentro do plástico fora do tempo de vida útil, e dá para garantir que ele vai escapar à gestão de resíduo. Então, essa é uma questão que tem que ser resolvida. Obrigado por compartilhar. A questão do aditivo realmente é crucial. Professor. Oi. Tem dúvidas no chat, posso ler aqui? Pode. E aí depois o André também levantou a mão. O Samuel perguntou... Não, antes a Cássia perguntou. E quando forma gordura após a digestão com KOH, dificultando a filtração, o que fazer? Se tem gordura e KOH, é porque você colocou pouco KOH. Porque o KOH é o cara que vai transformar a gordura em sabão. Então é uma questão de acertar o ponto do KOH. Eu acho que eu vi alguém, teve um pop-up aqui, uma hora eu vi surfactante. Surfactante é uma coisa boa também. Se você tem um tecido gorduroso, eu acho que é só colocar mais KOH, se não for atrapalhar o seu microplástico. E se tem pouco, se tem uma gordura boiando, se é líquida, aí eu acho que pode ser surfactante também, mas o KOH também resolveria. Beleza. O Samuel perguntou... Professor... Glaucia? Ai, meu Deus. Perdi de novo. Ai. Glaucia? Não, professor, acho que foi ela. A gente está discutindo, professor. Então tá bom. Eu tô traumatizado aqui. Vamos ver, a Glaucia saiu? Separação para sedimentos de rio, eu vi um trabalho de Portugal, mas o sedimento de areia vai ser mais argiloso. O que o senhor acha? Perdemos você um pouco, Glaucia. Perdemos você um pouquinho. Glaucia? Glaucia? Espera aí. Deixa eu ver se eu pego as mensagens aqui. Alguém pode dizer qual era a pergunta que ela estava lendo? Eu estou com as perguntas aqui. É uma que fala a respeito de um sedimento no rio. Eu acho que é do Samuel de Souza Feitosa. Samuel de Souza Feitosa. Professor, poderia comentar a respeito de validade de método de separação para sedimentos de rio? Não, vários. Sedimento de rio é uma coleta de separação, é muito consolidado. Agora, o método de coleta vai variar com o lugar. Eu vi um trabalho de Portugal que utiliza areia para fazer a validação, mas o sedimento do rio é mais argiloso. Emular o sedimento do rio para fazer a validação da separação. Não conheço. Porque eu entendo, quando eu converso com o pessoal de águas e que coleta sedimento, eles costumam dizer que é um material que tem menos matéria orgânica, né? Que é um material muito solto. Mas eu nunca pensei em validar para areia. Não conheço, Samuel. Não consigo te responder essa pergunta. Depois, se você quiser, me manda o trabalho de Portugal para eu poder avaliar, para a gente poder discutir melhor, tá bom? Fico devendo o Samuel aqui. Alguém levantou a mão também, enquanto eu tento entrar? O André, professor. Voltei aqui, desculpa, eu tinha caído. André Balesteiros? Pode falar. Estão me ouvindo? Agora tô. Tá bom.
Não, sobre a questão dos aditivos, tem um estudo muito interessante da UNEP, que chama Chemicals and Plastics, e ele fala sobre uma infinidade, acho que são 13 mil aditivos usados na indústria plástica, e eles fizeram um estudo que mostra que 3.200 são potencialmente perigosos. Eu vou compartilhar esse estudo aí no chat depois. Obrigado, André. Esse estudo da UNEP, ele pegou as bases de dados que foram usadas no Plasticam e que foram ampliadas no Plasticam. O Plasticam chegou com o maior número de substâncias e vai ser mais ampliado na próxima versão, provavelmente. Legal, então, obrigado, viu? O Plasticam é melhor do que esse estudo, então. Melhor ninguém é diferente. Tá. Pega um pouco mais. Mas é importante, em todos os estudos, você pode ver que a gente estão autorizados o uso de aditivos tóxicos em plásticos, porque eles estão dentro dos plásticos. Porque quando você fala de risco, você tem que falar de toxicidade e de exposição. Então, supostamente, e assim, comprovadamente, para uma determinada linha de tempo, os aditivos eles estão seguros dentro do plástico. Ou porque eles têm uma difusão muito baixa, ou porque eles não têm contato com humanos. Porém, como a gente sabe, e essa é a realidade nova, que a gente tem que discutir para colocar no jogo, né? Colocar nos critérios para determinar risco. É que agora os materiais plásticos, já é consolidado esse fato também, eles estão poluindo o mundo inteiro. Esse tempo de exposição prolongado, porque agora eles estão em todos os lugares, na forma de microplástico, na forma de macroplástico e com diferentes níveis de degradação e erosão e desintegração, a gente tem que rever a questão da exposição, porque agora tem outros fatores e a gente pode imaginar que esses aditivos que eram considerados seguros, agora se questiona se eles são. Nesse contexto, né, André? Você estava nessa pegada também. Sim. Eu acho que talvez o da UNEP, eu não sei, né? Eu não conheço do Plasticam, mas talvez possa ter uma linguagem mais acessível aí, não sei quanto mais acadêmico é um ou outro, né? Mas, enfim. Não, super legal. O da UNEP, obrigatoriamente, tem que ser acessível para todo mundo, né? Legal. Obrigado por compartilhar. E o Guilherme levantou a mão? Professor, você estava falando de plastificantes, aditivos, e eu parei para pensar sobre um assunto. Quando a gente tem um aditivo que ele vai ser mais reativo, ele pode ser mais degradado, mas ele também pode ser mais tóxico. Não, peraí, fala de novo. Quando você tem um aditivo que ele é mais reativo, ele pode ser mais tóxico quando em contato com o meio ambiente, porque ele pode reagir com outros, ou até mesmo matar micro-organismos. Depende da reação, né? Depende da reação. Mas essa variedade de aditivos não pode gerar subprodutos piores? Pode. Tendo em consideração que a gente pode ter uma mistura dos aditivos entre os plásticos? Pode. Formar outras substâncias é uma questão, e formar misturas é outra questão. São duas questões separadas, as duas devem ser estudadas. Na área de fármacos, de poluição por fármacos, essa questão de derivação das moléculas, ela é bem consolidada. Reciclagem, como isso afeta? Sim, porque você pode ter aditivos que não podem resistir a um segundo processamento, ou que eles, durante o tempo de vida útil, eles já foram modificados. E é preciso estudar se essas substâncias também fazem parte dos plásticos, e o Plasticam, ele inseriu isso. Tem lá a categoria de substâncias que são usadas, substâncias que são detectadas. E tem mais a categoria de substâncias que são liberadas. E não necessariamente as que são liberadas, elas estão na lista de usadas, que provavelmente é porque elas são frutos da derivação de substâncias que estavam dentro. Não só dos aditivos, Guilherme, mas também do próprio polímero. Obrigado. Ficou claro? Obrigado. Sim. Obrigado pela pergunta. E essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração também. Legal. Vamos lá. Outros. Beatriz falou da coleta. Como determinar adequadamente a quantidade de pontos de amostragem de água e sedimento em um rio
e o número ideal de amostras a serem coletadas. Cara, eu sempre aprendo quando eu vou falar com o pessoal que trabalha muito com coleta. Que não é... A questão da coleta é toda uma ciência que eu não domino. Mas eu já aprendi que se eu quero coletar alguma coisa, eu tenho que conversar com quem é especialista na área. E o pessoal de coleta, eles têm algumas coisas que, na minha pouca interação com essa atividade, eu pude levantar que tem algumas questões que são colocadas. Então, curva, tem até aquela expressão curva de rio, né? Curva de rio é um ponto interessante para algum tipo de coleta, principalmente para materiais que são mais densos. A presença de pontes, então o pessoal sobe na ponte para poder fazer a coleta, né? Não é simples fazer a coleta. O Luiz Felipe tem muita experiência em coleta, né? Trabalhou bastante com coleta, trabalha ainda. E em geral também montante e jusante montante é acima e jusante é abaixo em relação ao fluxo do rio, de entradas antropogênicas. Então o pessoal costuma citar isso. Então uma entrada de efluente, de esgoto, um ponto que recebe muita água de chuva, lavando estrada. Então você tem os pontos específicos. E o número ideal de amostras a serem coletadas vai depender de uma série de fatores. Então, essa questão de número ideal de amostras, eu sou sempre confrontado com isso, e eu sempre tenho que dizer, depende do quanto variam as suas amostras. Depende do seu desenho experimental. Então, você sempre começa com um determinado número de amostras, que é escolhido aleatoriamente, 3, 5, 7, e você vê se essas amostras variam muito. Se elas não variam muito, tem um bom número de amostras. Mas para determinar o número de amostras, se você quer montar uma gaussiana, o número é grande. Se você está medindo alguma coisa, que é uma propriedade que vai variar, que tem um valor médio, mas que tem uma dispersão de valores, e essa dispersão ela é importante para você, tem que ter um número alto. Se você só quer fazer uma determinação de alguma coisa que não dispersa muito, é um número baixo. Então, varia da sua pergunta. Mas é sempre complicado. Alguém levantou a mão. O André, você levantou de novo, André? Não, desculpa, acho que eu tinha deixado. Vou tirar aqui. Valeu. E Elizabeth? Oi, professor. Não, ia só falar isso aí que você falou, depende do rio e tal, não sei o quê. Mas para quem trabalha com rio, essas curvas de rio, esses locais, é interessante coletar sedimento, principalmente, em ambientes lênticos, né? Que é essa parte de curva de rio, esses bolsões que são mais calmos, que as águas não correm tanto. Sedimento é aí que fica mais. Na parte que corre mais o rio, aí é mais para água. Então, tem um estudo, Wilson 2019, depois eu posso pôr aqui no chat, que ele faz isso lá no Reino Unido. E ele vê que se acumulam nesses pontos lênticos e próximos às fontes. Então, o que determina isso é fonte e a questão da hidrodinâmica. Legal. Obrigado, Beth. Se o Luiz Felipe quiser comentar alguma coisa também. Bom, professor, essa questão aí que a Beth falou é bem interessante, porque quando eu estava na UENF, eu estava participando de um trabalho junto com o Kaique, não sei se você lembra. Do Kaique eu lembro. Sim, então, a gente estava fazendo coleta na foz do Rio Paraíba do Sul, numa região ali que estava quase chegando perto do mar, mas a gente ficava de olho na maré, de acordo com a lua, para pegar a maré de Cisija e fazer a coleta da parte superficial ali do rio e também de sedimento. E foi coleta mensal ali, todo mês a gente fazendo coleta, 3 pontos nessa região e 1 ponto no centro da cidade. Em todos os pontos encontramos microplásticos, e agora ele está fazendo até ele está na Espanha, fazendo parte do doutorado dele, e encontramos também outros contaminantes emergentes ali, que ele está fazendo um estudo para isso. E agora, o principal ponto da coleta, assim, no meu ver, depende da característica do corpo aquático, né, do rio ali, se você vai usar uma bomba, se você vai usar uma rede, se você vai usar balde. Então, tudo isso tem que ser avaliado de acordo do que você tem acesso e
como é que é o seu corpo ali, né? Como é que é o rio que você, ou o lago que você vai fazer esse trabalho. Legal. Ou seja, não é simples, né? Depende de muita coisa. Obrigado, Luiz. Ó, Fábio Cardoso, reciclagem. Olá, professor. O negro de fumo que comentou ser um aditivo que impede a leitura espectroscópica. Beleza. Pode me dizer se as bebidas lácteas que temos hoje de PET com cor escura por dentro, metalizada, tipo a leite chefa, ele colocou até uma figurinha, possuem esse aditivo? Porque ele não é reciclável? Que tipos de aditivo tem nesses produtos? Eu fui ver, não consegui a informação de qual é o tipo de aditivo. Eu vi uma nota técnica de publicidade de uma revista falando que tinha negro de fumo e dióxido de titânio, mas não há uma informação que eu acho que dá para expandir. Mas ele não deixa de ser reciclável por ter negro de fumo. Então, o negro de fumo, ele não atrapalha, inclusive tem muita gente, tirando a parte de separação, tem muita gente que, inclusive, coloca negro de fumo quando você tem um monte de plástico em pequena quantidade, de cores que você não consegue reciclar. Tipo, tem muito azul, muito amarelo, muito vermelho, tem um pouquinho de cinza, um pouquinho daquelas cores menos usadas, mistura tudo, joga negro de fumo e faz um plástico preto. Então, tem gente que usa isso como solução. Para reciclagem em grande escala, automatizada, aí atrapalha, porque o negro de fumo não permite que você diga que plástico é. Então, é uma questão mais de norte global. Mas a gente tem uma planta, parece, que tem essa estrutura aqui no Brasil. Agora, por que ele não é reciclável? Não é por causa do negro de fumo. Essa garrafa, especificamente, ela não é reciclável porque ela é multicamada. E aí entra o outro conceito de simplificação química. Tudo que é multicamada, tudo que é blenda, tudo que tem mais de um componente, você tem dificuldade de separar porque você vai ter dois materiais distintos, duas temperaturas de processamento distintas, duas propriedades distintas, e um vai ser contaminante do outro. Tanto que eu vi um processo, parece que tampa de ketchup é com um material só. É com dois materiais, tem silicone e eu não lembro se é polipropileno ou outro. Eu chuto que é polipropileno e silicone. E eles fizeram um trabalho gigante, gastaram muito dinheiro para fazer uma tampa de ketchup que não tivesse silicone, para garantir que não tivesse a volta, né? Essa etapa parece que era uma etapa importante aí, ter silicone. E fizeram isso só para a tampa do ketchup passar a ser reciclável. Então, não é simples. Eu respeito muito quem desenvolve esses materiais monocomponentes, porque isso é um impedimento de reciclagem. Então, eu acho que nesse caso, não é por causa do aditivo. Nesse caso, especificamente por causa da estrutura, que tem mais de um componente. Tainá levantou a mão, certamente ela vai contribuir para esse debate, porque é do ramo, né, Tainá? Não, a gente aprende muita coisa nessa vida, na experiência, assim, né, vivendo. Só para compartilhar uma coisa interessante sobre isso, numa das cooperativas que eu sou voluntária aqui, eles têm esse problema de não conseguir vender essa garrafa PET, né, do leite chefa. E aí, outro dia, o cara da Global Pet, não sei se você já conhece, é uma empresa que recicla PET, que começou na universidade, não fiz cara aí, acho que professor, não sei se você deve conhecer. E, enfim, já ouvi. Aí ela escalou. Sandra sabe bem disso. Isso, aí ela escalou, etc. E aí, uma vez o cara estava me falando, assim, né, o diretor comercial, ele falou assim, que a chefa procurou eles para reciclarem especificamente a garrafa deles, né, então, assim, eles não trabalhavam com esse nicho de mercado, né, trabalhavam só com PET, e aí a Leite Chefa foi lá e falou assim, vocês, tipo assim, meio que eles começaram a terceirizar, né, prestar um serviço para a Leite Chefa, né, pro chefe. E aí eles começaram a reciclar, desenvolveram lá um processo e tal, e devolviam, né, a própria chefa comprava essa matéria prima secundária aí para ela, enfim, sei lá, incorporar no processo e tal. Só que aí, em um determinado momento, a chefa parou de comprar deles esse material, porque eles começaram a comprar de outra pessoa, tipo, um material virgem, então é mais barato e tal. E aí a Global Pet virou e falou assim, olha, mas a gente criou esse sistema, esse processo só por causa de vocês, né, porque isso não é rentável pra gente, porque ninguém mais compra isso, né. E então, assim, a partir de um momento, essa garrafa PET, ela era reciclada, né, porque a Global Pet, ela reciclava e devolvia esse material para a chefa mesmo. Só que a partir do momento que começou a ficar mais barato para ela comprar material virgem, né, para fazer essas garrafas,
ela simplesmente parou de reciclar, né? E aí, enfim, hoje virou um caos de novo e ninguém recicla essa garrafa, né? Você vê? Olha E aí, que loucura. aproveitando essa deixa, professor, dessa pergunta do Fábio aí, o que é a camada preta que tem dentro? Você Olha, sabe? eu não sei. Eu olhei, eu procurei bem, eu achei É só uma matéria... tinta? Não, é uma camada de polímero com aditivo. Agora, por que ele é aditivo? O que o pessoal fala é que é para evitar a passagem de oxigênio. Mas tem N coisas que evitam a passagem de oxigênio e não faz sentido ser preto dentro, para mim, para evitar a passagem. Então, eu estou com essa dúvida. Eu vou ter que... Acho que eu vou perguntar para a Sandra, que é a minha consultora de reciclagem aqui. O preto, muito provavelmente, é um polímero com algum aditivo que deixa ele preto, então. Preto é algum polímero com É aditivo. polímero mesmo. Tá. A razão dele é provavelmente para não passar luz. Então, mas não faz muito sentido isso. Eu tinha lido, mas a garrafa já é opaca. Ela não passa luz pela camada externa. Aí e vários outros produtos usam não é só a leite chefa. Você vai procurar em inglês, é bastante usada. A garrafa PET para bebida, como do leite, né, para sucos, o pessoal tem esse fundo preto aí, mas é opaco. Aí que eu não entendi. E só para complementar, professor, tem um movimento, acho que agora deu uma enfraquecida, mas tinha um movimento do Ministério Público contra essas empresas de leite, porque no Brasil todo não se recicla essa garrafa em nenhum lugar, assim, entendeu? Então, tinha um movimento do Ministério Público contra essas empresas, mas não sei que pé que deu. Ah, olha lá. Bom, eu vou levantar essa questão e passo para vocês. Legal. Se alguém souber, te agradece aí. Realmente eu não achei. Bom, vou seguir aqui. Luciano, em uma pesquisa, se eu for realizar apenas revisão sistemática, não haverá análise de amostras, isso é, trabalho laboratório. Aí meu comentário, correto, mas nada impede você fazer uma revisão sistemática para introduzir um tema experimental teu, que é o caso do paper do Hillig, que publicou na Science, um paperzaço, assim, um paper muito bom, muito extenso, deu trabalho, coitado. Mas acontece, você faz uma revisão sistemática para introduzir um trabalho, mas em geral, isso é raro, em geral, não tem uma análise de amostra, não tem um trabalho experimental. Não, na verdade não, nunca tem trabalho experimental, mas você pode introduzir uma revisão sistemática num paper que tem uma etapa de revisão e uma etapa experimental. Continuando, foi citado um artigo realizado por portugueses. Pode compartilhar tal artigo? Não lembro. Me dá um toquezinho, me manda um e-mail, Luciano. Me dá uma dica de qual foi esse que eu citei, pelo menos o tema, para eu tentar lembrar. E aqui... e alguém citou no chat, pode ser o da Prata. Não lembro. Mas, beleza. Luciano, me dá um toquezinho aí, só para me dar uma dica de qual artigo que é. E Estácio... Oi? Luciano? Ok. Eu estou assistindo Luciano, aqui. Você lembra? Eu até vou reassistir, né, rever a aula, porque o senhor até comentou o artigo lá, eu vou rever. Legal. Me dá um toquezinho do que era, me dá uma dicasinha que eu procuro e te mando. Tá joia. Obrigado, Luciano. E você perguntou, está acessível bastante material para pesquisa através desse método de revisão sistemática? Muito. Eu coloquei aqui, ressalva sobre a mania de fazer revisão sistemática, veio muito na pandemia. Não pode ir para o laboratório, então vamos fazer uma revisão sistemática. E aí, choveu revisão sistemática, só que aí, você faz uma revisão sistemática, por fazer uma revisão sistemática, teve uma chuva de revisão sistemática redundante, sem uma pergunta muito bem estabelecida, e o que aconteceu, eu nem vou citar, porque acho que não é o caso de citar nome, nem artigo, mas eu lembro que eu peguei sobre um determinado tema, 2 revisões temáticas, e uma sessão inteira de uma das revisões temáticas citava um artigo só, que era a outra revisão sistemática. Virou uma cópia, não do texto, mas das informações que a outra revisão levantou. Chegou a esse absurdo. Então, eu acho que a revisão sistemática faz
quem tem algo a dizer sobre uma lacuna da área. Sim. Ou sobre organizar alguma bagunça na área. Então, tipo, uma coisa que levanta muito, não tem nada a ver com microplástico, mas uma bagunça que a gente vê muito no caso... ovo faz bem, ovo faz mal, café faz bem, café faz mal. Você sempre pega o conjunto da literatura para tentar colocar ordem na bagunça. Mas, desculpa, Luciano, você falou alguma coisa? Falei, tá me ouvindo bem? Tô. No caso, eu fiz essa pergunta porque tá bem direcionado para experiências laboratoriais, né? Esse tipo de testes, né? E, embora eu tenha feito mestrado em ciências ambientais, fui para laboratório também muitas vezes, não adianta, né? Eu sou advogado, não vou voltar para laboratório, né? Mesmo no doutorado, eu não vou voltar, não. Então, até fiz essa pergunta, porque talvez tenham outras pessoas que tenham, né, o direcionamento como eu, né, fora de laboratório. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para contribuir. Porque... Não, mas tem sim. Eu vejo o pessoal fazendo revisão sistemática de assuntos relacionados ao direito ambiental, sim. Sim, porque senão eu não consigo nem participar da aula aqui. Não? Né, vai ter um momento das leis, outros momentos que eu vou conseguir participar mais. Mas senão eu fico muito fora, né? Então tem que fazer esse tipo de pergunta aí para conseguir participar. Obrigado, Luciano. Valeu. Eu que agradeço a resposta. E seguindo, acho que esse é o último, não. Tem duas do Guilherme e mais uma que eu estou devendo, que eu acho que é para o mesmo Guilherme. Então, Guilherme, Química. O senhor poderia, de forma breve, explicar como é realizada a coleta de solo? Aí eu vou te falar de uma especificidade minha. Então, a primeira pergunta: como é realizada a coleta de solo? Tem vários métodos para coletar solo, tem vários coletadores. A gente já usou um tubo, que é um amostrador de solo, e a gente usa correntemente uma broca, com uma máquina, uma furadeira bem potente, e a gente fura até 30 centímetros. A gente consegue furar bem até 20, acho que vai até 30. Mas ela vai até um pouco mais, mas a gente nunca se aventurou aí muito longe. Quando eu estava fazendo um estágio, tinha um cara que ele usava um mini trator, e aí ele faz isso de maneira automatizada e fura até 80 centímetros. Mas você sempre tem um probleminha, porque a broca, por exemplo, ela dá uma judiada, ela dá uma maltratada no solo. Então você tem outros métodos que maltratam menos o solo. Então depende do que você quer. Você quer ver microplástico dentro de agregado? Então talvez você deva maltratar menos o solo para preservar o agregado de solo. Você quer destruir os agregados para ver a quantidade de microplástico que está lá naquela altura? Aí você usa a broca e vai quebrando tudo. Então você tem diferentes métodos de coleta. Aí vem o testemunho que eu queria dar. Você pergunta: a coleta é feita em algum horizonte específico? Já trabalhei com ciência do solo e normalmente as amostras são coletadas nos primeiros horizontes. E o testemunho que eu quero dar é que eu costumo trabalhar muito de maneira interdisciplinar. E uma questão que acontece sempre é que quando você interage com outros campos, os termos são totalmente diferentes. E eu não faço ideia do que você quis dizer com horizonte. Então eu ia pedir para você falar aqui, eu chuto que é a profundidade, que a gente chama de profundidade só. É isso? Mais ou menos. É que na ciência dos solos é separado por horizontes essa profundidade, porque muda a característica. Por exemplo, você vai ter um horizonte mais externo, que vai ser um horizonte que vai ter mais matéria orgânica, um abaixo dele que vai ter um solo que vai estar mais presente as raízes. Aí você já vai ter horizontes mais profundos que não tem tanta presença de vida, é mais mineral. E aí por isso que eu perguntei se tinha algum horizonte específico, porque pensando em contaminação, a gente às vezes leva mais ao contato direto com o meio vivo, né? Então seria plantas e micro-organismos. Então, seria mais nos primeiros, e essa dúvida me surgiu. Não, sim. Eu já vi trabalhos que o pessoal faz um estudo antes, faz aquele buracão para ver a distribuição dos diferentes tipos de solo, e aí eles podem usar essas profundidades para poder determinar qual é essa variação, para determinar qual é a profundidade de interesse. Teve até um trabalho que não foi terminado,
mas eu participei da discussão, em que o pessoal estava mostrando, a partir da variação de cor, até onde vinha a água de lençol freático. E aí mostrando as diferenças, porque aí quando tinha muita água, vai ter uma diferença de lavagem de matéria orgânica. Tinha uma discussão que eu não acompanhei, mas eles estavam estudando a estrutura do solo para determinar qual era a profundidade de coleta. Tem toda uma relação também com oxigênio, aí o Sim. ferro reduz, vira ferro cinza. Eu Tem toda lembro uma dessa relação discussão. disso mesmo. Aí minha pergunta também, dessa questão dos horizontes específicos, é porque é muito comum se falar, às vezes, tipo assim, a análise de solo de, sei lá, 0 a 10, 10 a 20, mas assim, nunca passa, por exemplo, de 30, de 40 centímetros de horizonte, justamente porque eles dividem para saber aonde está retido, às vezes, um contaminante ou algo do tipo. Aí eu queria saber com o senhor, existe trabalho sobre isso? Tipo, separados em horizontes a quantidade, ou é a amostragem feita em uma profundidade específica e tudo homogeneizado? Olha, não. Faz por separação. Eu vi muitos trabalhos por separação, homogeniza depois, nem homogeniza, pega a amostra que você coletou, se bem que a broca é um tipo de homogeneização, mas quando você trabalha com aquele trado holandês, eu acho que é o nome, aquele eu acho mais legal. Sim, eu sei, que ele sai como leigo, já. Como leigo, me parece o que deixa a amostra mais intacta. E aí você pega naquela profundidade. Então a gente separa, assim, como a gente não é especialista em solo, a gente separa em distâncias de igual tamanho. Mas eu já vi o pessoal separando em função da característica do solo. Mas sim, é comum o pessoal não homogeneizar tudo. Acontece, às vezes, meu topsoil é de 0 a 10, o outro cara fez de 0 a 5. E aí você homogeniza dentro dessa profundidade que eu acho que pode ser, talvez, exagerada. Assim, em relação ao topsoil, né? Mas tem sim. Acho que a resposta mais correta que eu posso te dar é que isso é considerado sim. Mas agora, se é considerado corretamente para os seus parâmetros, que eu entendo que você é do ramo aí, eu acho que talvez exista uma necessidade de aprofundamento. Você tem visto esse tipo de trabalho, Guilherme? Então, eu trabalhei com muitas coisas, principalmente com contaminantes inorgânicos. E aí, durante um tempo, comecei a ver alguns trabalhos de sedimento, tanto com plásticos, quanto com aqueles poliaromáticos, né? Tem um nome, que é compostos orgânicos. E aí, sempre há uma discussão muito grande, porque tem que tomar muito cuidado com essa questão dos horizontes, justamente para saber em qual horizonte é mais perigoso para a vida, sabe? Se os primeiros são onde tem a raiz, o foco teria que ser a análise nos primeiros, sabe? E é por isso que eles levantam bastante essa defesa da amostragem, porque às vezes você faz como se fala, uma coleta muito profunda e mistura tudo, e aí fica diluído, ou às vezes concentra em um lugar que não tinha, entende? Tipo, na hora que você faz a quantificação. Aí por isso que eles levam bastante a sério essa questão de separar pelo menos os centímetros de profundidade de cada análise. Entendi. Legal. Obrigado. Legal isso. E aí você falou, acho que a segunda pergunta está contemplada nessa discussão, né? Considerando a complexidade do matriz solo, foi apresentado vídeo aula, o senhor teria alguma dica adicional para o trabalho laboratorial? Acho que a dica que eu dou é que você tem que... Eu acho que falta muito trabalho sobre agregados. O pessoal destrói os agregados e acabou. Eu acho que o microplástico ele tem papel no enfraquecimento de agregados. Acho que é a única... Não é uma dica, mas é uma lacuna que me incomoda na área. Beleza. Guilherme, não sei se você é o mesmo, o Guilherme Guerriti, é você? Sim, e faz sentido esse seu questionamento. Faz sentido porque quando você tem um agregado, você tem uma disposição de cargas, principalmente a fim de elas forem um agente cimentante, né? Elas colarem. E se você tem um plastificante ou algo do tipo, você pode ter uma espécie de um material que não tem carga, impedindo a agregação. Então, a gente tenta trabalhar não especificamente com aditivos específicos, mas a nossa hipótese é uma questão
do quanto a microbiota, que também colabora para a agregação, é afetada pela presença do microplástico. E se o microplástico ele não tem uma boa adesão, e aí a gente entra com o fundamento de ciências de materiais, ele é um concentrador de tensão. E aí aquele agregado ele seria mais fraco, no processo de bioturbação ele seria desintegrado. Ou pelo menos fragilizado, fragmentado. Então a gente acha que isso pode ser uma coisa que pode levar, que pode ser considerada melhor aí para entendimento do impacto de microplástico no solo. Mas temos que achar informação para testar essa hipótese, né? Mas legal. Guilherme, posso seguir nessa outra pergunta, que é sua também, né? Pode, eu fiquei pode. devendo? Isso. Como os aditivos que são lixiviados para os produtos presentes dentro da embalagem podem ocasionar problemas de saúde e qual é a preocupação com a utilização de plástico em embalagens? Aqui, como os aditivos que são lixiviados podem ocasionar problemas de saúde, depende do aditivo. Mas tem quando eu tento explicar que os aditivos podem nos impactar, eu gosto muito de usar a questão de alergia. Tem muitos problemas relatados de peças plásticas causando alergia para algumas pessoas. E essas alergias, elas são... Só um segundinho, peraí. Essas alergias, elas são causadas pelos aditivos. Então, isso tem na literatura. Se os aditivos estão causando alergia nas pessoas, se os aditivos estão causando alergias nas pessoas, é porque os aditivos estão saindo e entrando em contato com a pele. Se eles entram em contato com a pele, eu tenho a prova de que eles estão saindo. Isso é para alergia. Para outra... Peraí, mudou de lugar? Perdão, mudou aqui. Para outros aditivos, eu dependo do impacto desse aditivo. Então, o impacto desse aditivo vai variar com o tipo de aditivo. Então, não dá para te dizer como eles vão impactar. O que a gente precisa saber é se eles são impactantes, e uma vez que eles são impactantes, e existe a possibilidade deles saírem, não é para colocar eles dentro do plástico. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. A segunda, como os movimentos de massa impactam para a extinção de espécies endêmicas da região do Pacífico? Aí eu fiquei com uma dúvida aqui dessa pergunta, Guilherme. Eu queria pedir um aprofundamento para você. Do que você está falando, o movimento de massa? Você está falando da ilha de lixo do Pacífico? Isso, o movimento de massa que ocorre para isso, tipo, acaba... Você mostrou o videozinho, que aí acaba que o plástico é levado para essa região. O que eu vejo ali é desequilíbrio ecológico. Porque você tem invasão de espécies de um lado da costa oeste do Pacífico indo da costa oeste americana indo para a Ásia e da Ásia indo para a costa oeste americana. No caso do giro do Pacífico. E você tem... sempre que você tem alguma coisa influenciando num equilíbrio, uma das espécies vai ser prejudicada. Eu não sei, não tenho nenhum conhecimento de artigos específicos falando sobre extinção. O que eu vejo é sobre desequilíbrio. Eu não sei se algum outro aluno mais especialista da área de biologia pode citar alguma resposta. Eu tenho aquele artigo que eu já citei aqui, fala bastante de desequilíbrio, que é do Robson, que é um artigo da Science também muito legal, que tem alguém aqui que é aluno dele, que falou, que comentou. Mas está em algumas das aulas anteriores a questão do desequilíbrio ecológico, que é aqui... Elton levantou a mão? É você, Elton? Oi, professor. Sim. Então, você pode postar o link? Porque eu acho que o Guilherme vai... Não, o meu era outra pergunta, professor. Perdão. Eu fiz no chat. Mas, Guilherme... Para terminar, depois o senhor responda. Só para terminar com o Guilherme, esse link está numa das aulas anteriores, pode pegar lá. Então, maravilha, vou seguir aqui. Elton, pode falar? Oi, professor. A minha pergunta é o seguinte, o meu é análise de mel. A gente está fazendo monitoramento de abelhas sem ferrão.
Aí minha dúvida era o seguinte: o vermelho carmim, né, o vermelho lilo, né, e o espectrômetro são suficientes para detecção? Os corantes, eles atuam para diminuir a quantidade de falso positivo. Porque só no visual a gente tem uma quantidade de falso positivo alta. Com o olho treinado, você vai diminuindo essa quantidade de falso positivo. Eu acho uma análise válida, análise visual. Porém, a gente tem que reconhecer que tem muito falso positivo. Quando você coloca o corante, você diminui a quantidade de falsos positivos, mas você não elimina, mas fica muito mais robusto. Era essa a pergunta? Era esta. E no nosso caso, na sequência, é porque essa abelha sem ferrão, ela faz uma colmeia dura, tipo uma casinha de João de Barro mesmo, do material. E o que acontece? O espectrômetro puxaria também isso. Concorda, professor? Análise do espectrômetro. Puxaria o quê? O microplástico, o plástico. Do mel? Não, da casinha, da colmeia. Porque, sim, mas verdade, aí você teria que separar o microplástico da casinha. E o espectrômetro não dá direto, professor? Porque eu acho que vai ter muita contaminação, né? Porque você não vai ter um feixe. Eu não acho que a cera da casinha da abelha, ela tem muitas similaridades químicas com o microplástico. Tem muita ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Sim, aí no meu caso específico seria da própria colmeia, que ela é feita de barro. É a abelha arapuá. Tem que testar. Mas se você tem um plano dessa mistura de barro com microplástico, se existe um plano, você consegue fazer. Se você pode destruir esse barro e a concentração for alta, você pode fazer uma pastilha de KBR. Compreendi. E fazer o espectro. Mas eu acho que a concentração vai ser difícil que ela seja alta a ponto do barro não predominar as bandas do seu infravermelho. Eu acho difícil você usar a espectroscopia sem separar. Eu acho que você teria que destruir isso de uma maneira branda e separar o microplástico por densidade. E se é com barro, eu acho que não é tão pior do que se fosse com cera. Compreendi. Tá certo, professor. Tá Obrigado. bom? Valeu, Elton. E a Linda levantou a mão. Oi. Só uma coisa, eu vi que a Linda está com a mão levantada, eu só queria aproveitar o assunto do corante para... A Daphne, ela tinha feito uma pergunta há um tempo atrás, há 10 minutos, só para aproveitar o tema. Ela falou assim: professor, poderia explicar um pouco como funciona a utilização de corantes em processos de identificação de microplásticos, como o vermelho do Nilo citado na aula? É isso aí. A gente pega o corante, ele tem uma afinidade por superfícies apolares, esses mais usados. E aí o que acontece é que quando ele pega uma fibra vegetal que tem uma superfície polarizada, com bastante grupos polares, ele conecta menos. Quando pega uma fibra sintética, conecta mais. Então, até para polímeros que têm ligação carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, ele conecta bem, conecta melhor do que com fibra vegetal, fibra animal. Então, para reconhecer fibra, ele vai bem, não é 100%, mas ele melhora muito o seu índice, e para fragmentos também. Então, é uma questão de você colocar um solvente, você coloca uma acetona com muito pouco do vermelho do Nilo. Você compra 1 grama, 2 gramas de vermelho do Nilo, é 3 mil, 5 mil reais. Mas você usa uma concentração de micrograma. Então, você usa uma concentração muito baixa, 1 grama dura a vida inteira. E aí você deixa o material em contato com essa solução. Lava e acabou. E está resolvido. Aí você precisa ter um microscópio, precisa ter filtro. Não é simples, não é barato. Realmente, essa técnica ela envolve uma estrutura mínima bem significativa. Mas, se você tem essa estrutura, funciona bem a técnica. Professor, só para complementar, então é utilizado o corante durante o processo de digestão, seria? Não, é uma etapa a mais. Você pode fazer a filtração. Ah, tá. Aí eu já vi o pessoal jogando, inclusive, em cima do filtro, da membrana.
Ah, do Você filtro. tem que tomar cuidado se a membrana também, porque a membrana também é plástico, né? Também pode ser polimétrica. Se ela também não vai absorver se ela não vai sorver e ficar na superfície com o corante. Então, você tem que ver caso a caso. Obrigada, Glaucia. Valeu, Daphne. E agora, Glaucia, é Linda ou tem mais alguém? Ela tinha levantado a mão antes. Eu vou ver se tem mais dúvida. Valeu. Pode falar, Professor, Linda. era só para perguntar se o artigo que o senhor se refere é aquele que o senhor mostrou no início do curso, do Robson, para eu colocar o DOI aqui. Eu acho que sim. É o que eu falei de armadilha evolutiva, né? Evolutionary Trap e alguma coisa. É isso. Perfeito, Pronto, esse vou mesmo. colocar o Obrigado, viu, Linda? Guilherme, tá aí o artigo sobre desequilíbrio ecológico. Que a Linda Obrigado. vai colocar no chat. Obrigado a Linda. Eu não fiz nada. Obrigado, valeu, gente. E a Glaucia tá vendo se tem mais alguma pergunta? Eu acredito que não. Se alguém tiver aqui alguma coisa e eu não tenha lido, avisa aqui, por favor. Mas eu acho que foram todas, professor. Legal. Tá bom. Eu peço desculpas aí pelos inconvenientes da internet, pelos barulhos aqui do ambiente, e nos vemos semana que vem. Semana que vem vou estar com a Carol, da ONG Our Blue Hands. Ela é muito experiente na área de monitoramento e ela tem muito a acrescentar aí. Vocês vão ver o vídeo, quem gravou foi ela, o vídeo dessa semana, vai estar disponível agora. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu pela paciência. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigada, viu, professor? Valeu, Glaucia. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Valeu, Luiz. Aparece aí. Tá em Campinas já? Obrigado. Tô aqui já, professor. Tá trabalhando, morando? Quero nos visitar. Tá bom. Virei. Deixa eu ver se tá gravando. Falta não ter gravado. Gravou. Beleza.